Boa noite, olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando a live mensal da Abas. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro do ano 2022. Nós sempre estamos aqui conversando com você sobre cidadania, ação social, educação e empreendedorismo. Meu Deus, que palavra difícil. Não é a palavra, parece até um palavrão, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui a nossa diretora, a diretora Rosane, psicóloga Rosane, a diretora da ABAS, a Associação Betel de Assistência Social. Ela tem feito um curso nos últimos tempos, às quartas-feiras, e ela nunca tem tido, então, não tem tido a oportunidade de estar conosco. Mas hoje ela fez aqui um esforço muito grande e está conosco. Diretora, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Pessoal, nós estamos concluindo o mês, que é o mês de setembro. E com ele, estamos também concluindo a campanha do Setembro Amarelo, né? E a campanha do Setembro Amarelo, ela joga a luz na necessidade de conversarmos sobre a prevenção e controle ao suicídio. Então, hoje, em parceria com a NEB, nós vamos conversar sobre este tema com o psicólogo, professor Ricardo Eduardo Cordeiro. Rubens. Desculpa, não, Ricardo, meu Deus do céu. Eu acho que é a netinha que nasceu. As últimas 2 noites eu não dormi direito. E essa empolgação, né? Mas, diretora, que vergonha errar o nome do nosso convidado. Olha, eu li aqui... E eu estou lendo aqui e ainda lendo errado, que é pior ainda, né? É o psicólogo, professor Rubens Eduardo Cordeiro. Deixa eu aproveitar e dar aqui um breve relato sobre ele. Falar um pouquinho sobre ele. Ele é pastor, graduado em psicologia pela PUC Minas, em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e também doutorando em teologia pela FAGE, que é a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Verdade. Professor Rubens, é isso mesmo? Isso mesmo. Acertei? Acertou. Ok. Em cima. Tem mais um pouquinho do currículo dele. É grande, viu, gente? Então tem que ler porque não dá para guardar, não. Ele atualmente é professor de Filosofia e Psicologia da Faculdade Batista de Minas Gerais e é capelão geral do Sistema Batista de Ensino em todo o Brasil, com uma experiência de mais de 40 anos no atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias. Pastor Rubens, professor Rubens, seja bem-vindo à live da Abas esta noite do mês de setembro. Que coisa boa. Me sinto honradíssimo de poder participar, compartilhar um pouco, trocar ideias. É excelente, viu? Estou me sentindo muito feliz. Pois é. Que bom. E nós queremos agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, né? Pelo currículo aqui, com certeza são muitas atividades, mas a Abas agradece o senhor por ter participado, por estar vindo participar conosco. Bom, a gente sempre, na introdução da nossa live, a gente faz o merchandise. Então eu queria fazer o merchandise também, porque com certeza o senhor vai utilizar. Nós queremos doar para o senhor uma caneca. É uma caneca da Abas. Ela é similar a essa caneca aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal. Tá bom? Essa caneca ela é muito linda e ela tem um líquido bem gostoso aqui dentro. Já tomei o meu. E, pastor e professor, essa caneca é para o senhor quiser usá-la aqui agora também, para o senhor tomar aí uma aguinha. Aqui, tem uma garrafinha aqui, o senhor pode usar. Diretora, desculpa, a gente está em contenção de despesa, nós vamos dividir eu e você, tá bom? Eu já vou aproveitar e vou pegar aqui e compartilhar com você a água, o líquido precioso que está aqui dentro dessa caneca. Exatamente. Professor, essa caneca, o objetivo dela é de divulgar o trabalho da Abas. A Abas é uma associação beneficente, nós temos mais de 60 anos atendendo na região de Contagem. Nós temos uma outra caneca aqui. Essa é da diretora? Sim, essa é da diretora. Daqui. Essa aqui, meu Deus do céu. Gente, diretora, essa é a sua caneca. Eu queria continuar compartilhando a xícara. Mas não vamos compartilhar a xícara o outro dia. Mas a nossa associação, professor, ela tem mais de 60 anos trabalhando em Contagem,
e em Belo Horizonte. Nós começamos cuidando de crianças, depois passamos para idosos, para adolescentes. Nós somos uma instituição confessional, somos ligados à Assembleia de Deus. E então a esposa do nosso falecido pastor Anselmo Silvestre, um pastor bem conhecido no Brasil inteiro, né? Foi um pastor referência nas Assembleias de Deus e no mundo cristão aqui no Brasil e em outras partes do mundo, em termos de liderança de igreja. Então, naquela época, mais de 60 anos atrás, muita necessidade no interior do estado e as pessoas vinham a Belo Horizonte para poder cuidar de saúde, não tinham onde ficar. Então, a esposa do nosso pastor, comovido com essa situação, ela juntou um grupo de mulheres, começaram a fazer roupas, a costurar e fazer cantinas, enfim, pedir para empresários e um grupo grande de pessoas. E ela conseguiu juntar dinheiro, né? E ela conseguiu juntar uma quantia e ela comprou uma área de 14 mil metros aqui no São Sebastião, em Contagem, logo depois do Ceasa. E lá ela então edificou a primeira, aliás, o primeiro foi asilo de idosos, depois um lar de crianças, muitas crianças que cresceram no lar. Hoje já são até avós e avós, né? Cresceram, casaram-se e hoje já são vovôs. Então, um esforço muito grande da irmã Bernarda e a nossa diretora agora, nos últimos 7 anos, ela está responsável, está como diretora dessa associação. E, obviamente, ela é uma associação beneficente, a gente não cobra pelos serviços que a gente presta, mas a gente precisa pagar. E um dos meios que a gente utiliza é vendendo alguns souvenirs, né? E dentre eles essa camisa, mostra aí, ó. Bom, aqui, ó, essa camisa bonita. Tá vendo, gente? Quem quiser essa camisa e ficar bonito como eu, você pode comprar. É só entrar aí no site da Abas, abasbetel.org, é muito fácil. Lá você vai encontrar um meio de falar com a gente. E também essa caneca aí que o pastor e o professor está tomando. Mostra aí, diretor, essa caneca tão linda. Essa caneca tem um patrocínio da Domi, a Domi que fabricou essas canecas para nós. Então, o objetivo é levantar fundos. Então, obrigado por você estar compartilhando aí um copo de água nessa caneca linda e gostosa. Pastor, antes de nós começarmos nas perguntas sobre o Setembro Amarelo, eu queria que o senhor explicasse para nós o que é e o que faz a NEB. Eu não sei exatamente o que é a NEB, então eu não sei o que ela é e também não sei o que ela faz. Eu não quis pesquisar porque eu queria que o senhor respondesse para nós aqui. Obviamente um pouco de preguiça também, é claro. Mas fala para nós o que é a NEB e o que ela faz, por favor. O Açoeiro e doutora Rosane e todos os nossos ouvintes. A NEB é a Associação Nacional dos Educandários Batistas. Ela congrega todas as escolas batistas no nosso país todo. E de quando em quando nós nos reunimos. Atualmente essas reuniões acontecem às vezes até mais de uma vez por ano. E durante um bom período de tempo, as reuniões envolviam toda a escola, todo o corpo da escola, e de uns anos para cá envolve mais os gestores, né, os diretores, capelães, enfim. E esses encontros são encontros de reciclagem permanente, em que nós estudamos temas complexos, criamos grupos de estudo e planejamos ações para serem feitas e, sobretudo, uma escola apoia a outra. A nossa escola aqui, a Rede Batista, ela sendo talvez das escolas da NEB, que atualmente alcançou uma expansão maior, então ela tem sido também, por isso, mais referencial nesse aspecto, né? E o professor Jean, que está conosco aqui, ele é o diretor da NEB, o presidente da NEB, o executivo da NEB. Ok. Né? Então, o objetivo é esse, é congregar as escolas, promover ajuda mútua, reuniões de permanente reciclagem, para que as nossas escolas sejam escolas potentes, capazes... As escolas batistas, né? As escolas batistas, okay, capazes de darem conta das demandas de um país como o nosso, com tantas carências, com tantas necessidades, não é? É verdade, é verdade. Então, é nesse sentido. Eu digo para vocês que é uma coisa de Deus, porque um pode ajudar o outro, a experiência de um, por exemplo, lá no Nordeste, ajuda o outro que é lá do Sul, e aí, nesse processo, nós vamos crescendo cada vez mais, assim, indiscutivelmente. Ok. Professor, nós estamos vindo aí de 2 anos de pandemia no mundo, né?
paralisou o mundo ficou aí meses parado, as pessoas mal saíam de casa, uma coisa louca. Eu nunca imaginei que eu viveria uma situação dessa. E, obviamente, isso aí causou uma série de problemas em muitas pessoas. Me lembro aqui que um dos primeiros problemas que eu vi, que ocorreu, foi exatamente na China, em que os casais não estavam habituados a ficar juntos por tanto tempo assim. E aí eu percebi que, aliás, não foi perceber, não, foi pesquisas, né? Indicaram que nos primeiros meses houve um crescimento altíssimo número de divórcios na China, porque os casais perceberam que eles não conseguiam conviver junto por tanto tempo assim, como eles foram obrigados a estar fazendo. E outros problemas de ordem psicológica atingiu a população de modo geral e também, obviamente, no meu modo de ver, atingiu a população estudantil do Brasil. Então, na visão do senhor, quais foram os efeitos, ou se é que teve algum efeito positivo ou negativo dessa pandemia no dia a dia dentro das escolas? Já que o senhor trabalha numa instituição de ensino e, enfim, tem uma larga experiência sobre isso. Fala para mim, por favor, fala para nós, os nossos ouvintes, qual que é a visão do senhor, o que o senhor percebeu, o que o senhor detectou sobre isso? Então, vejam, muitas coisas aconteceram nesse período, sabe? Foi uma coisa tremenda, eu diria. Esse problema lá da China foi mais ou menos semelhante ao daqui, porque do mesmo modo, as famílias não habituadas a essa convivência muito próxima, isso gerou um nível de tensão que foi uma coisa absurda, para falar a verdade. Em todo nível, até na relação das mães, por exemplo, com as crianças. Eu nunca me esqueço que logo no começo da pandemia, uma mãe me ligou desesperada porque ela tinha que ficar com os 3 filhos pequenos em casa. E ela não estava habituada a isso porque durante boa parte do dia os meninos iam encaminhados para a escola. Como eles tinham que ficar em casa, ela começou a penar demais. E, sobretudo, com a ideia do ensino remoto, ela não conseguiu forçar as crianças a ficarem na frente do computador e acompanhar as aulas e sofrer demais. Ela entrou em desespero, realmente. Agora, famílias em processo de desagregação, isso aconteceu demais. Casais que se separaram, não foram poucos. E no caso, especialmente das crianças e dos adolescentes, esse processo foi bem complicado. Alguém até poderia levantar a hipótese de que as famílias ficando forçosamente mais próximas, isso estreitaria os laços. Doce e ledo engano, nada disso. Verdade. Isso gerou uma confusão, um estresse tão grande. E agora que nós estamos, pelo menos a expectativa é essa, de estarmos vivendo de fato um período pós-pandêmico, nós estamos agora, no dia a dia das aulas presenciais, convivendo com uma quantidade surpreendente de problemas. Nós sabíamos que nós teríamos dificuldades, mas eu não imaginava que seria no nível que nós estamos enfrentando. A dificuldade nesse nível de adoecimento mesmo emocional, em alguns casos muito graves. Nós temos até levantado uma série de hipóteses, e eu vou dizer, viu, Assuero e doutora Rosane, não é só a questão do desempenho acadêmico dos nossos estudantes, sabe? Mas especialmente a questão emocional remexeu demais as nossas crianças e jovens. Nós estamos, assim, com um nível de adoecimento emocional acima da média. Até aqueles casos, quando a gente pensa em termos de saúde mental, de pessoas que poderiam, a partir dos 20 e poucos anos, terem algum problema de saúde mental, é como se nesse processo esses problemas fossem um pouco antecipados. Então nós estamos com uma quantidade de alunos com problema de depressão bipolar, problema de personalidade borderline. Não é que antes não houvesse esse tipo de problema, só que agora eles se tornaram... A impressão que nós estamos tendo é que esses problemas estão começando antes do tempo devido, que aquilo que ficaria, às vezes, até ao longo da vida inteira, relativamente escondido na vida da pessoa, agora está brotando tudo. E nós estamos tendo que correr atrás, literalmente, do prejuízo, nesse caso, para atender uma população de crianças e jovens muito carentes, muito sofridas. Boa parte deles trazendo esse relato, sabe, de relacionamentos dificílimos em casa, pais, mães que não se entendem,
e isso repercutindo terrivelmente sobre a vida das crianças, indiscutivelmente. Estamos vivendo um tempo difícil, eu diria. Professor Rubens. Só um minutinho, diretor. Quando você estava falando aí dessas dificuldades da mãe, né? Da dificuldade da mãe, me lembrei que aqui em Belo Horizonte, de última hora, já quase no final, os pais entraram na justiça contra a Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo que, por favor, as aulas voltassem, porque no Brasil inteiro já tinha voltado, e aqui em Belo Horizonte o nosso prefeito estava postergando isso, né? E os pais já estavam em desespero, né? Isso foi só um dos problemas. Gente, hoje nós temos o prazer de ter a nossa diretora conosco, e eu vou passar para ela o microfone, porque ela tem uma pergunta para fazer para o senhor também, professor. Perfeitamente. Eu só queria continuar nesse tema, eu já fiquei empolgada, né? Segue o jogo, diretor. É uma coisa. Mas é que o senhor está falando aí sobre essa questão da adolescência, e a gente sabe que no senso comum, né? A adolescência é conhecida como uma fase problema. Verdade. Né? Então, ou seja, nossa, ele vai entrar na fase da adolescência, nossa, aí já tem um problema enorme aí pela frente. Só que hoje, e com esse fator pandemia, a gente vê que as coisas estão mais complicadas, como o senhor mesmo falou, né? Então, assim, a gente está vendo que a questão do adoecimento do adolescente, por exemplo, estão tendo mais fatores complicadores diferentes de anos anteriores. Sim, né? sim. Então, assim, como que o senhor acha que está acontecendo essa questão do adoecimento hoje? Além do fator da pandemia, né? Mas, assim, o senhor citou um deles, que foi a questão familiar, por exemplo. Quais são os outros fatores que o senhor poderia citar aqui para a gente, que são fatores que contribuem para o adoecimento desse adolescente? Doutora Rosane, além das questões familiares, tem um outro problema que eu diria é um problema quase que trágico na experiência do adolescente. Porque uma coisa que nós aprendemos quando estudamos um pouco essa faixa etária é que uma das marcas mais importantes é que na adolescência a criança começa a se desprender um pouco do mundo da infância, começando passo a passo a se dirigir na direção do mundo adulto. Só que nesse processo de transição, a relação desse adolescente com seus pares, daí a ideia da psicologia do grupo de pares, é algo de extrema importância. O contato com o colega, a conversa, o estar junto, inclusive com um processo de autodescoberta. Uma das coisas que são muito verificáveis no processo do adolescente é ele transformar o seu colega numa espécie de espelho, sobre o qual ele projeta os seus dramas, suas dúvidas, suas angústias, e de certa maneira ele se vê retratado no outro. Com a pandemia, esse processo ficou todo comprometido. Esse adolescente que deveria estar em contato com os colegas, vivendo essa transição para a vida adulta, esse processo ficou tragicamente comprometido, lamentavelmente. Claro que nós compreendemos, sabe, pastor Suero, a questão da necessidade da proteção, da Covid e tudo, né? Mas não há como negar que para o processo do adolescente isso foi muito difícil e tem sido difícil, pelo que nós estamos acompanhando. Um outro detalhe, além desse comprometimento da relação com os pares, com os amigos, com os colegas, ainda tem outro problema do ensino remoto. Na verdade, a questão do ensino remoto é uma faca de dois gumes, na verdade. De um lado, houve assim, um ganho muito grande, por nós podermos trabalhar com mais tecnologia no dia a dia da formação do estudante. Mas eu vou dizer, viu, doutora Rosane, não há como negar que a falta do professor presencialmente, o tete-a-tete, às vezes aquela batidinha no ombro, sabe? A palavra próxima de incentivo, isso faz todo sentido. E o nosso adolescente veio sofrendo esse processo terrivelmente, alguns até com alguma dificuldade de interagirem de novo como interagiam no passado, sabe? É um outro problema bem complexo. Agora, é claro que, somados a esses problemas, né, o adolescente ele tem experimentado uma carga de tensão acima da média. Nós sabemos de antemão que o adolescente ele tem uma certa dificuldade de controlar os seus impulsos. Até a própria neurociência explica um pouco isso, né? O chamado lobo frontal, que seria responsável na formação do cérebro do adolescente, por aquilo que a gente chama de juízo crítico, uma espécie de freio interno. O adolescente ainda não tem isso desenvolvido.
Isso vai se desenvolver lá pelos 20 e poucos anos. Então, nesse caso, o nível de impulsividade dos adolescentes parece que está ainda mais do que era antes, sabe? O descontrole ficou maior. Então, por exemplo, no jogo de futebol de salão, aquilo que antes seria um momento do jogo, um deu um esbarrão mais forte no outro lá, agora já vira briga e já vira ofensa e a coisa fica difícil de controlar. Então nós estamos vivendo também esse descontrole dos afetos, sabe? Das relações, enfim, tudo isso pesando muito. Mais desafios hoje, né? São mais desafios, com certeza. Professor, a ABAS, ela tem diversos tipos de atividades, né? De atendimentos e de serviços que a gente presta. Um deles é a disponibilização para igrejas, empresas, grupos de palestras, né? Nós temos um grupo de profissionais voluntários, diga-se de passagem, que é muito bom, e esses profissionais, então, dão palestras de diversos níveis, diversos temas, né? Em escolas, igrejas, enfim, etc. E eles, nos últimos tempos, têm sido chamados, a gente, de tempos em tempos, tem sido chamado para dar essas palestras em vários lugares. E alguns temas chamou a nossa atenção. Por exemplo, nós temos sido chamados para falar sobre comportamento autolesivo, a diretora tem falado sobre isso, sobre síndrome do pânico e até mesmo tentativa de autoextermínio, né? De suicídio. Nós atendemos um grupo de adolescentes aqui numa região em Belo Horizonte e logo no princípio nós detectamos a necessidade de disponibilizar, não fazia parte do nosso projeto inicial, mas de disponibilizar um psicólogo para atender acho que 6, né, diretor? 6 adolescentes que estavam com esse sentimento de suicídio. Então nós percebemos e a gente agiu para poder ajudar esses meninos, né, enfim, a não sofrerem mais na vida. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: como as famílias, escola e, no nosso caso, né, que é uma instituição social, como as instituições sociais e até mesmo religiosas, podem ajudar os jovens da nossa sociedade sobre esse tipo de situação que eu citei para o senhor, que é o comportamento autolesivo, a síndrome do pânico e até mesmo a tentativa de autoextermínio? Açoeira, essa pergunta é tão importante, sabe? Tão importante. Porque todos esses comportamentos que você mencionou, nós temos verificados no dia a dia da escola. No caso, por exemplo, do pânico, tem adolescentes, por exemplo, que não querem simplesmente colocar o pé na escola em algum momento, né? Passa mal, sofre com isso. No caso de comportamento autolesivo, automutilação, nós temos verificado já há alguns anos, mas agora com frequência ainda maior. E a gente fica se perguntando, né, como é que uma pessoa, um adolescente de 12, 13 anos, pode chegar ao ponto de infligir dor ao próprio corpo. Pegar um objeto de ponta, às vezes uma gilete ou uma faca, e literalmente ferir o corpo. É uma coisa que chega a ser impressionante, bizarra até, eu diria, né? O que é mais curioso é que quando o adolescente faz isso e nós o questionamos a respeito, não deixa de ser comum uma resposta, sabe? O adolescente dizer que ele prefere a dor que ele sente no corpo do que a dor que ele sente na alma. Porque às vezes a angústia interior é tão grande, o vazio, esse aperto no peito é tão grande, que quando ele fere o corpo, é como se ele tirasse o foco da dor mais profunda, que é a dor de dentro, a dor da alma. E isso resolve, pastor? Professor, ele fica sem a dor na alma? Como é que é? Ou ele acumula as duas? Esse é o problema, Açoeira. Porque acaba que ele acumula as duas. Porque essa metodologia que ele criou não vai resolver o problema. O que acontece às vezes é, momentaneamente, ele sentir um certo alívio. Quando a gente ouve falar sobre isso, parece uma coisa tão absurda. Como é que eu posso sentir alívio sentindo dor ao infligir dor sobre o meu próprio corpo? Mas ele sente um certo alívio. Mas isso não resolve, esse não é o caminho. Agora, o que eu diria também trágico é que esse tipo de comportamento, ele já é um comportamento pré-suicida, em que a pessoa ela começa a infligir sofrimento sobre si mesmo,
já dentro de um cenário mais amplo de, como se chama na linguagem mais, digamos, médica, né, de ideação suicida. Porque, no fundo, ao cortar o braço ou cortar a perna, no fundo, já é uma atitude pré-suicida, de um certo modo, que deveria chamar atenção de imediato por parte dos educadores, né, por parte da escola e também por parte da família. Porque, certamente, essa criança está precisando de ajuda, e vou mais adiante, ajuda urgente. Não há como adiar esse tipo de ajuda, realmente. Então, e como nós, a igreja, as instituições sociais e até a escola, pode ajudar esses meninos? Como é que a gente consegue identificar, como é que a família consegue identificar que o menino está numa situação dessa? Porque o que a gente normalmente pensa? Bom, meu filho tem 10 anos, 12 anos, o que um menino de 10, 12 anos, 15 anos tem de preocupação? De modo geral, nenhuma, né? Uhum. Eu sei que tem algumas famílias que, às vezes, nessa idade, os meninos têm que sair para trabalhar, mas no passado, o meu pai mesmo, ele precisou, aos 12 anos, sair para trabalhar para poder cuidar da mãe. Mas nos tempos atuais, isso diminuiu bastante, né? Então, a gente entende que o menino, numa idade dessa, ele não tem dívida para pagar, ele não tem água para pagar, não tem aluguel, não tem esse tipo de preocupação. Mesmo assim, nós temos visto um número bem crescente de adolescentes, crianças, né, sofrendo pânico e tentativa de suicídio e outras coisas mais. Como que nós, igreja, como que as instituições sociais, como que a escola pode ajudar as famílias e esses meninos, assim, de modo prático, o que a gente pode fazer? Como que a gente identifica isso para poder ajudar esses meninos que estão passando por esses problemas? O Assuero e a doutora Rosane, tem um conceito na psicanálise que ajuda a gente a entender um pouco disso, sabe? Chama-se o acting out, que significa o seguinte: a criança e o adolescente, na impossibilidade deles enfrentarem o problema que eles estão vivendo, deles falarem sobre o problema que eles estão experimentando, eles literalmente atuam, eles agem, ou seja, eles passam para o concreto aquilo que eles sentem na alma. Então, se a dor é profunda na alma, então a pessoa machuca o corpo, e nesse caso, a pessoa encontra um caminho que é um caminho, digamos assim, que não é intermediado por uma palavra que seja esclarecedora, para que ele se entenda na dificuldade que ele está vivendo e possa superar essa dificuldade com o passar do tempo. Agora, tem certas instituições nossas que podem ser de uma ajuda tremenda, eu diria. Por exemplo, as igrejas. As igrejas podem ajudar demais os nossos adolescentes na medida em que elas criem ações, grupos, em que os adolescentes possam se sentir incorporados ao processo, né? Quando, por exemplo, os adolescentes se reúnem para cantar, para praticar esportes, para um estar com o outro, isso, em geral, serve como válvula de escape para uma certa quantidade dessas tensões que eles estão experimentando no cotidiano. Isso ajuda. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito é grupo de oração. Por mais incrível que possa parecer, porque a gente podia dizer assim, não, mas adolescente vai ficar preocupado com isso. Eu vou contar uma experiência para vocês que a gente vive muito na escola. Nós temos encontros em que nós juntamos 2, 3 turmas de adolescentes, e pelo menos aqui na Rede Batista nós chamamos de assembleia. É um grupo maior de adolescentes reunidos no mesmo espaço, num pequeno auditório, e nesse auditório cria-se uma espécie de mini culto, sabe? Em que eles podem cantar, louvar a Deus, etc. Nem todos vão muito pacificamente para esse espaço, viu, pastor? Nem todos vão, não. Eles vão porque está na grade curricular, eles têm que participar. De certa forma, são obrigados a ir. De certa forma. Mas o que é mais impressionante é que quando chega em meio da oração, a gente fala assim, olha, agora é silêncio absoluto. Aqui ninguém pode nem dar um pio, porque nós vamos colocar diante de Deus o pai do aluno X que está hospitalizado por causa disso, daquilo. O nosso colega que sofreu um acidente. E aí, é como se nesse momento surgisse uma espécie de solidariedade inusitada, sabe? Em que todo mundo respeita o momento, porque nós estamos tratando da dor do corpo e da dor da alma, nessa circunstância. E o que mais chama atenção, eles são capazes de compreender isso, sabe? E é um momento especialíssimo, quando eu creio firmemente nisso, o Espírito de Deus age
acalmando esses corações tão aflitos, sabe? Age trazendo um pouco de paz, um pouco de sossego e força para seguir adiante. Esse espaço é muito precioso. Criar também condições para que o adolescente possa se expressar de alguma forma, sabe? Falar sobre aquilo que ele vive, tentar traduzir em palavras a angústia do coração. Por isso que é sempre muito requerido para uma escola ter um grupo de pessoas preparadas para ouvir o adolescente. E ouvir de verdade, sabe? Ouvir empaticamente, ouvir a partir do que ele está expressando. E não a gente querer impor sobre o adolescente a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de entender o mundo. Mas aquele ouvido próprio para captar a dor que vai na alma do outro. E isso também ajuda. Eu posso contar uma experiência para vocês que eu vivi que acho tão engraçada pelo inusitado da experiência. Um dia lá, um adolescente me procurou. Era um menino, tinha 15 anos, primeiro ano de ensino médio. Ele me procurou muito impressionado porque ele tinha tido um pesadelo e ele ficou achando aquilo muito absurdo e ficou muito preocupado, muito ansioso e veio bater um papo. Aí nós conversamos durante algum tempo e depois que terminou a conversa, ele contou para os colegas que o pastor lá sabia interpretar sonho. O José. Uma espécie de José. E aí, não é que acontecia uma pequena romaria de adolescentes voluntariamente procurando para trazer essa angústia da alma, porque no fundo é isso. É a angústia que eles estão experimentando no cotidiano e que estão em busca de respostas. Uma escola, especialmente as escolas cristãs, elas ajudariam muito os nossos adolescentes se conseguisse criar esse espaço de escuta, para que ele pudesse trazer a sua dor e aí sim se sentir mais calmo, mais tranquilo. E eu sempre entendo que esse é um momento especialíssimo de ação do Espírito de Deus, porque é nessa hora que Deus certamente age, né? E tenta apaziguar essas almas tão aflitas às vezes, né? Ótimo. Você está falando muito sobre essa questão, tanto do comportamento autolesivo, por exemplo, né, que é essa questão muito dessa dor emocional, né? Sim, sim. E quando a pessoa também vai até cometer o ato do suicídio, a gente sabe também que é uma dor emocional muito grande. Eu até costumo falar dor da alma. Uhum. E pensando sobre esse sofrimento todo, o que o senhor poderia colocar para essas pessoas que estão nos ouvindo, para que elas pudessem identificar, né? Qual a melhor forma de identificar o sofrimento emocional da outra pessoa que está ali ao lado dela, para que ela começasse a identificar se ela está com uma intenção suicida, porque a gente está no Setembro Amarelo, né? Ainda estamos no finalzinho, mas ainda a gente pode falar sobre isso. E não só no Setembro Amarelo, né? A gente deve falar sobre isso o ano todo. Como que essa pessoa poderia identificar que o sofrimento emocional que aquele outro está passando, que está ali por perto dela, chegaria então até a cometer o ato, por exemplo, do suicídio, né? Porque eu acho isso tão importante a gente ter, né, esse conhecimento. Essa pessoa está em que nível desse sofrimento emocional? Será que tá muito grave? Como é que está esse nível? Eu fico pensando muito nisso. Essa expressão, doutora Rosane, dor da alma, ela é muito pertinente, viu? Ela é muito pertinente. Porque, no fundo, nós estamos encontrando hoje em dia uma população grande de crianças e adolescentes passando por esse processo. Até um tanto também inusitado nós pensamos numa criança em um processo depressivo. Mas a verdade é que isso acontece. Então, caberia ao adulto captar certos sinais que as crianças acabam emitindo em algum momento, e a partir desses sinais nós podemos, aí sim, ficarmos alertas, atentos e começamos algumas ações mais concretas. Por exemplo, vamos ver alguns sinais aqui, né? O adolescente chorando sem razão, sem quem nem porquê. Está triste, ele não quer conversar, ele quer ficar dentro do quarto. Toda aquela sintomatologia ligada ao grande espectro das depressões, nós também temos que ficar atentos. Por exemplo, o pânico, certos transtornos de personalidade, né? Como o transtorno social, por exemplo, do adolescente com dificuldade de estar num espaço de convivência maior com colegas, etc., né? Isso já sinaliza uma dificuldade. O adolescente
Claro, o adolescente que está no processo de automutilação, então esse adolescente deveria merecer de nós uma atenção maior. Eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes o adolescente, isso até acontece muito dentro de casa, né? Ele entrou dentro do quarto e está fechado lá dentro. Ele não quer conversar com ninguém. É sempre importante que o adulto não permita que ele fique lá pura e simplesmente, sabe? Tipo assim, isso é coisa de adolescente, isso é neura de adolescente. Não, é sempre bom bater um pouquinho na porta, e esse gesto é sempre interessante de se fazer para respeitar um pouco a privacidade do adolescente, mas bater lá, meu filho, tá tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Ah, não quero conversar. Tudo bem, a gente dá uma voltinha, depois volta e pergunta de novo. E aí tem umas curiosidades, sabe? O mesmo adolescente que num dado momento não está disponível para conversar, no momento seguinte ele pode estar disponível e muito interessado. Então, aí nesse caso é água mole em pedra dura. Nós temos que voltar N vezes. Eu nunca me esqueço, eu fui professor de filosofia durante uns anos aí pro ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Eu nunca me esqueço, doutora Rosane, que um dia, no primeiro dia de aula, a gente sempre faz uma espécie assim de... como é que eu diria, né? Esquentar o momento ali, a primeira aula, a gente não conhece os estudantes ainda, eles não nos conhecem como professores, né? Então eu sempre começo fazendo uma série de perguntas sobre a vida como um todo, etc. E aí eu falei sobre um determinado assunto lá e propus um conceito, sabe? E perguntei a uma estudante que estava na primeira carteira, ela estava com a cabeça meio assim para baixo, e eu perguntei, vem cá, me diz uma coisa, o que você entende disso que eu falei? E a menina olhou para mim com a cara de muito poucos amigos, com muita má vontade, muito mau humor. Ela disse assim, eu não sei. E abaixou de novo a cabeça. Eu falei, mas você falou que você não sabe, me diz uma coisa, quantos anos você tem? Era uma turma de terceiro ano do ensino médio. Ela falou assim, eu tenho 16. Eu falei, mas como? Você tem 16? A gente já está no terceiro ano do ensino médio. Então, a conclusão que eu chego é que você tem alguma coisa que você sabe. Então, deixa eu fazer uma experiência com você. Eu vou refazer a pergunta e você tenta responder de acordo com o que você pode. Não é, Asuero, que eu refiz a pergunta e, de repente, para minha surpresa, a menina fez um discurso, e mais do que um discurso comum, estruturado, sabe? Que tinha princípio, meio e fim, mostrando que aquela adolescente não era uma coisa assim qualquer, não. A mente estava funcionando, ela conseguia entender as coisas. Mas aí cabe, às vezes, ao adulto insistir um pouco mais. Nós não nos atemorizarmos com os sinais negativos que, às vezes, o adolescente emite, querendo dizer assim, não quero, não tenho interesse nesse papo, você lá, eu cá. Não é bem assim não, sabe? No final das contas, ele quer mesmo é que a gente mostre que a gente tem interesse por eles. Ou seja, não é só bater na porta a primeira vez, a pessoa negou, a gente, como se diz, volta volta, vai embora e... não quer, tem que respeitar a privacidade, né? Porque às vezes eu acho que a gente confunde um pouco essa questão da privacidade com cuidado, com a insistência. É o que o senhor falou, de repente o senhor mudou a pergunta. Eu acho que talvez nem tenha sido que o senhor refez a pergunta, mas que o senhor mostrou para ela que você estava interessado em conversar com ela, né? Eu acho que é isso que eles estão querendo da gente, né? Exatamente isso. Eles querem perceber que o nosso interesse por eles é real, é genuíno. É genuíno, exatamente. E eu vou dizer para vocês, eles se sentem bem e surpreendem a gente, sabe? E para falar a verdade, sobre experiências assim, eu tenho várias. Agora me lembrei, a gente puxa as memórias, né? Rosane, eu tinha também numa dessas classes de estudantes do terceiro ano, tinha 2 estudantes numa dessas classes e eles eram assim, namorados, né? Então, um sentava na frente e outro sentava atrás. E não tinha jeito deles se interessarem por Sócrates, Platão e Aristóteles, porque eles estavam preocupados um com o outro, sabe? E eu, vou falar a verdade, até dava alguma razão, porque eu acho que eles eram mais interessantes do que Sócrates, Platão e Aristóteles, apesar que eu gosto muito desses estudiosos. Mas olha só, o que é a vida, né? Uma coisa curiosa.
Aí um dia, eu gosto muito de esporte, né? Eu estava andando pelas quadras, e sempre quando eu ando pelas quadras, eu paro um pouquinho para prestar atenção nos adolescentes ali, né? Jogando futebol, uma coisa desse tipo, né? E eu vi esse menino, eu nunca esqueço o nome desse menino, Leonardo. Ele estava jogando futebol, futsal, e me chamou a atenção, assim, a habilidade dele para jogar futebol, sabe? Uma categoria, uma visão de jogo. Em filosofia, nada. Mas no futebol, que maravilha. Aí um dia eu cheguei em sala de aula, vou passando assim pelo meio das carteiras, ele estava sentado lá, mais uma vez, né? Batendo papo com a menina. Eu falei, ô Leonardo, você foi alguma vez no Cruzeiro ou no Atlético no América se apresentar para uma escola de base? Eu te vi ele jogando, achei que você joga muito bem. Ele falou assim, você acha mesmo, professor? Você acha mesmo? Você gostou? Eu falei, não, achei, bom, muito importante isso. Pois olha, Sueiro, eu tinha dividido a turma lá para fazer um trabalho sobre os filósofos pré-socráticos, aqueles antigos lá, sabe? E Platão e Aristóteles. Coube ao grupo desse menino um trabalho sobre Platão. Sabe o que aconteceu? Eu não sei como isso aconteceu. Ele nunca se interessou por aquilo. Mas ele foi o que mais trabalhou. Ele se esforçou. Tá certo que durante a apresentação que ele fez lá do grupo, ele chamou Platão de Pratão. Mas eu achei que já estava muito bom, já estava de bom tamanho. Aí eu descobri uma coisa. Alguns detalhes a gente pula, né? A gente pula. Mas uma coisa que ficou para mim gravada na memória. Quando eles percebem que a gente tem algum interesse por eles, isso é uma coisa que eu aprendo muito no Evangelho, sabe? A gente sublinhar comportamento, sabe? Passar o lápis embaixo. E quando a gente lê a Bíblia, encontra um texto que fala ao coração da gente, a gente vai lá e marca, né? Faz questão de marcar, sublinha, né? Sublinha. É. A gente sublinha isso com relação às pessoas também, como se elas fossem livros, sabe? Então, quando eu digo, olha, isso que você fez significa que você entendeu o que é ser bondoso. O que é ajudar alguém, o que é ser solidário. E a pessoa, ela ouve isso, e isso é sublinhar texto. Isso fica gravado. E a tendência da pessoa é voltar outras vezes. Isso também é ótimo para atuar como antidepressivo, sabe? Porque a pessoa, ela começa a descobrir que tem algo nela que vale a pena. E aí a gente incentivá-la a ir adiante, superando as suas dificuldades, sabe? Agora, isso precisa daquele olhar, sabe? Aquele professor, né, numa escola dominical, um conselheiro de jovens, que tem essa sensibilidade, sabe? Que tenha prazer de acompanhar esses meninos. Gaste tempo com eles, né? Gaste tempo. Por isso que a gente, pai e mãe, seria ter tempo. Tem um conceito que eu trabalho muito no dia a dia, especialmente em escolas de pais, que eu chamo de atuar na zona neutra. Atuar na zona neutra é assim, a gente agir com o nosso adolescente num espaço de atuação que eu chamo de conflito baixo. Por exemplo, digamos, o menino está assistindo um filme na televisão. Aí se eu chego e me assento ali do lado dele e vou assistir o bendito filme, às vezes não tem muito a ver com o nosso mundo mais adulto, né? Mas a gente gasta um pouquinho de tempo com aquilo. A gente fala assim, meu filho, diz uma coisa, o que você achou daquele personagem ali que agiu assim e agiu assado? Naquela circunstância, como é que você agiria? Como um espaço, sabe, Alceiro, para a gente poder educar esse menino, para ele aprender a lidar com certas situações da vida. Só que é um espaço de atuação de conflito baixo. Porque quando eu me dirijo a ele dizendo, olha, você não pode fazer isso, você está errado, e começa a fazer uma série de críticas, ele se fecha no seu próprio mundo. Sim. E o diálogo fica difícil. Mas quando a gente vai percorrendo esse caminho com ele por outros caminhos, às vezes a gente chega mais rápido ao coração dele, sabe? Verdade. Isso fica muito, muito interessante muitas vezes. Andar com ele, né? Andar com ele. Então, ou seja, pelo que eu percebi aí, uma maneira da gente prevenir esses problemas com os adolescentes ou tirá-los desses caminhos, né, de suicídio e comportamento autolesivo que eles estão, seria gastar tempo com eles, né? De mostrar para eles, olha, eu importo com você, você é importante, a sua opinião é importante. Seria por aí, né, Seria professor? por aí, com certeza, nenhuma dúvida. Isso faria um bem danado à alma desse adolescente, sabe? O senhor mostrou um caminho aí que me fez lembrar aqui da fase de adolescente do meu filho. Nosso filho, né? A diretora, ela é diretora da Abas e minha esposa nas horas vagas, que são todas. Quando tem um tempinho, né? E eu me lembro que quando a gente estava criando o nosso filho, né?
eu ia muito por esse, que eu acho que é errôneo isso que a gente faz, mas os pais optam por esse caminho, mais da repreensão, não, você não pode fazer isso, isso aqui, não sei o quê, que barará, aquela coisa toda. E eu me lembro da Rosane, da diretora, falar comigo algumas vezes, olha, você tem que falar para ele, por que você está batendo nele, por exemplo? Por que ele está apanhando? Né? Porque a gente tem aquele negócio, ó, a vez é a primeira. Eu aprendi isso com os meus pais. Eu acho que os pais de hoje não fazem isso mais, nem podem. Né? Hoje eu acho que a coisa virou o contrário. Antigamente corrige demais, hoje corrige de menos, né? E eu vejo que a sociedade está perdida. A gente nunca encontra o equilíbrio, né? Eu acho que o pecado não permite que a gente encontre esse equilíbrio. Então, eu lembro dela não dela, mas eu aprendi com os meus pais e tudo. Tipo assim, ó, avisei a primeira. Tô avisando a segunda vez. Na terceira você vai ver. Aí na terceira a gente vai lá, pega, né, junta os problemas aquelas desobediências, né? Da primeira à segunda e dá uma surra, dava uma surra pelas 3 situações. E o menino acho que não lembrava nem do que ele tinha feito na última, muito menos nas primeiras, né? E eu me lembro que ela foi sempre conversando comigo, não faz assim, vamos conversar, aquela coisa toda. E eu percebi durante um período que ela conseguia arrancar tudo que queria dele. Ele contava tudo para ela. Mas eu não conseguia fazer isso. Talvez mesmo pela minha maneira de agir. Uhum. E aí, com os conselhos dela, eu fui observando isso e fui procurando trazê-lo para mais perto, ganhar a confiança dele. E hoje ele está com 24 anos, agora 2 filhas, né? A segunda nasceu ontem. E até a gente está brincando com ele. Meu filho, você casou com uma menina, fez 2 filhas e tem uma cachorrinha. 4 para mandar em você. Você tá roubado. Mas, enfim, é escolha, né? Então, hoje, ele já me procura para conversar. Eu nem preciso ficar puxando. Ele já me procura. Então, assim, é muito importante que a gente valorize os meninos. É óbvio, o senhor falou uma coisa interessante. Aquele filme que a gente assiste com ele não é nem um pouco interessante para a gente. É claro, é filme infantil, ou um filme de adolescente, para nós não vai fazer diferença. Mas o ato de estar com a criança, estar com o adolescente ali, é um fator de confiança, de mostrar para ele que, olha, você é importante, e aí, aquela coisa toda. Então, eu gostei disso e percebi que isso já funcionou na minha vida. Eu aproveito para falar com os nossos ouvintes, né, que é uma maneira muito interessante e eficaz da gente ajudar esses meninos. Nós estamos vivendo uma época mais do que nunca, eu acho, que as pessoas estão adoecidas e cada vez mais cedo. As pessoas estão adoecendo cada vez mais cedo, né? E se Deus não tiver misericórdia, eu não sei aonde isso vai chegar. Além de professor, o senhor também é pastor, como eu, né? Uhum. E é uma bênção ser pastor. E eu então queria agora perguntar para o pastor. Já fiz algumas perguntas para o professor, todas elas para o professor, mas agora eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Eu queria saber como o senhor enxerga o papel da igreja no combate e na conscientização das doenças emocionais, né? Até pouco tempo atrás não se cria que existisse doenças emocionais, mas hoje já foi comprovado cientificamente, né? Antigamente a gente cria mais na doença física e na espiritual. Mas hoje a gente já sabe que além do espiritual, nós já nascemos assim, e Jesus é o único meio da gente ficar curado dessas doenças espirituais. A doença física também, e nós temos os médicos, aí temos a medicina e temos Jesus também para nos curar, mas hoje também já se aceita a medicina, a ciência já provou que as pessoas também adoecem emocionalmente. Então, como o senhor enxerga o papel da igreja no combate e conscientização dessas doenças emocionais, incluindo aí a questão do suicídio? E eu pergunto mais, isso é um tabu dentro da igreja hoje? Ou como é que a igreja vê isso? E como é que o senhor, como pastor, qual é a visão do senhor a respeito disso, por favor? Asuero, eu diria que as coisas já mudaram muito, sabe, do que aconteceu. Por exemplo, quando eu comecei a estudar psicologia, doutora Rosane, quando eu terminei, eu me formei em 1984,
meu curso de graduação em psicologia. Naquela época, eu já enfrentava algum tipo de preconceito nas igrejas por ser psicólogo. E alguns diziam assim, bobagem, Rubens, nosso psicólogo é Jesus e ponto final. O que eu tenho aprendido com o passar dos anos é que Jesus Cristo, o Deus Pai, né, o Espírito Santo de Deus, eles nos convidam o tempo todo ao bom exercício, eu chamaria, usando uma linguagem cristã bem antiga, sabe? Ao bom exercício da mordomia, do cuidado de si. Nós cuidamos da nossa saúde. Então, já que Deus nos deu um corpo, é preciso que nós cuidemos bem do corpo que Ele nos deu. E nós vamos cuidar bem desse corpo também, usando o tratamento médico, psicólogo, quando necessário, psiquiatras, etc., né? Eu acho que ainda há um pouco desse preconceito nas igrejas, mas acho também que algumas igrejas têm tido uma contribuição excelente no sentido de trazerem profissionais preparados para ajudarem a sua população. O que às vezes eu penso é que a igreja precisaria compreender que nós somos tão humanos quanto quaisquer pessoas. Nós adoecemos, por exemplo, de um câncer, queira Deus que não, né, mas de quando acontece, de um problema pulmonar, qualquer tipo de adoecimento, inclusive as doenças emocionais. E algumas doenças ligadas diretamente, em geral, ao cérebro, né? Mas ligadas também aos transtornos da personalidade. Então, são níveis de adoecimento diversos que há algum tempo atrás nós nem imaginávamos que existia uma coisa desse tipo. E nós, quando vimos algum problema meio de fora do padrão, nós, em geral, atribuíamos a alguma coisa espiritual. Demoníaca, isso que eu estava pensando aqui em perguntar para o senhor. Antigamente, desculpa, mas uma pessoa numa situação dessa, a gente já diria, não, tem que, você está endemoniado, tem que orar, tem que expulsar o demônio, e não tem nada disso. E não né? tem nada disso. Quer dizer, hoje em dia, o que eu percebo é que há um nível de esclarecimento maior. Agora, tem uma coisa, viu, Sueli e Rosane, que nós não podemos deixar de ressaltar. Uma coisa é o profissional da psicologia, que vai atender, por exemplo, usando uma determinada técnica para ajudar aquela pessoa. Uma coisa é a atuação do psiquiatra, que vai prescrever a medicação A, B ou C para ajudar. Mas nem o psicólogo, nem o psiquiatra substitui o pastor. Porque o pastor é aquele que ouve amorosamente e espiritualmente. Aquele céu de Deus que dá atenção para adolescente, Açoeira, ele não imagina eu diria, o favor que ele faz para esse jovem. Quando ele dá atenção ao jovem, no seu questionamento, na sua dúvida, naquilo que ele deseja no coração. Imagina um líder de uma igreja, sabe? Que dá atenção para o menino. Esse menino não esquece isso nunca mais, sabe? Marcante, né? É marcante demais. Porque a figura do líder é sempre uma figura um tanto idealizada, sabe? E assim, pela natureza da função que nós exercemos. Mas quando eu sou capaz de dirigir o meu olhar para esse jovem ou essa criança que está com um questionamento e dar um pouco de atenção, isso representa uma alegria tão profunda, sabe? Isso toca tão fundo a alma. Nesse caso, eu acho que os nossos líderes teriam um papel importantíssimo. Um papel importantíssimo. Isso seria o exercício da escuta, sabe? A gente ser capaz de parar um pouquinho, dar atenção àquele jovem, àquele adolescente, escutá-lo um pouco. Aquilo causa um bem profundo na alma dessa criança, desse jovem. E vou dizer uma coisa, hein? Ele não vai esquecer isso nunca mais. Pode ser até que alguém um dia resolva chegar para essa pessoa e falar mal daquele pastor lá, sabe? Ele vai brigar. Porque ele vai dizer, não, desse você não fala não. Porque esse me ajudou. Quando eu estava com o coração mais partido, eu estava numa solidão danada, numa tristeza danada, foi ele que me escutou, foi ele que orou comigo, foi ele que me deu atenção. Então, essas coisas são básicas, sabe? A gente às vezes não imagina. Por isso que eu acho, viu, pastor, que o ministério pastoral, ele tem uma importância fundamental. Eu sou do mundo da academia, eu gosto de estudar, sabe? Eu confesso que gosto. Mas isso não me faz pensar que um pastor, que é pastor na essência plena da palavra, ele não tem lugar.
ele tem lugar e vou mais longe. O mundo precisa. Os doutores são muito bem-vindos, viu, doutora Rosane? É verdade. São muito bem-vindos e ajudam demais. Mas nós, pastores, temos o nosso Mas lugar. O pastor não pode ficar fora. O nosso pastor, ele tem dito que cada pessoa no seu quadrado, né? Então, os profissionais aqui no quadrado deles, mas nós também como pastores no nosso lugar, né? Sim, É muito importante. Professor, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa live. Nós temos aí, deixa eu ver aqui, exatamente 4 minutos para poder terminar a nossa live. 4, 5, 6 minutos, 7, não mais do que isso. E sempre quando nós estamos terminando uma live, sempre quando eu estou terminando, eu gosto de fazer uma pergunta, e eu vou fazê-la para o senhor. Perfeito. E a pergunta é a seguinte: qual é a pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito para o senhor vai responder? Ótimo. Pergunta que eu não fiz, mas o senhor gostaria que eu tivesse feito para o senhor poder responder. Então imagina essa pergunta aí e responda, por favor. Olha, eu achei que de um modo geral vocês tocaram nos pontos mais importantes. Mas talvez seria interessante especificar um pouco mais certas características que a gente pudesse identificar no adolescente que está sofrendo para poder ajudá-lo, né? Daquelas que a gente já mencionou anteriormente, tem mais algumas que são importantes. Uma delas, o discurso do adolescente que acha, por exemplo, que a vida não tem importância, que não valoriza a vida. E a gente ficar atento para esse discurso do adolescente, para a gente poder ajudá-lo de maneira mais incisiva e mais pontual quando ele traz esse tipo de questionamento. Isso eu acho que seria muito básico, muito importante. Isso que eu tinha mencionado antes como ideação suicida, quando a pessoa começa a brigar esse tipo de pensamento, né? Viver e morrer não faz muita diferença. E isso é complicado no discurso do adolescente, é muito complicado. Porque, como eu tinha mencionado antes, né, até os estudiosos da neurociência, eles explicam bem isso, sabe? Como o freio interno do adolescente é mais frágil, a possibilidade dele tomar uma atitude impensada é grande. Porque o impulso vem, e os adolescentes estão muito ainda numa fase de grande impulsividade, e às vezes ele faz uma coisa que no minuto seguinte ele vai se arrepender profundamente. E isso a gente fica muito triste quando a gente percebe, por exemplo, que o adolescente, ele toma uma atitude, por exemplo, ele se pulou de um prédio, por exemplo. Nossa, os credos, gente, coisa terrível. E depois, todo machucado, não é incomum ele implorar para não continuar naquele sofrimento, para poder viver, sabe? Mas há casos que aí já não tem mais como voltar. O caso de drogas é a mesma coisa, sabe? O adolescente vai no impulso. E é preciso muito que nós estejamos ali por perto sempre. Não tenhamos vergonha de fazer perguntas. Eu costumo dizer que a frase perguntar não ofende, não é coisa só de um programa de humor de televisão. Isso faz muito sentido. A gente ter coragem de perguntar: meu filho, o que está vindo realmente? Você está assim, você está assado, você está assado, o que está acontecendo? Vamos conversar. Não quero conversar. A gente dá uma voltinha, depois volta. Vem cá, meu filho, senta aqui comigo. O que está se passando? Você está triste, sabe? Você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa que se relaciona com todo mundo. Alguma coisa está acontecendo. Eu estou aqui para te ajudar, para te ouvir. Vamos dar uma volta. Vamos andar nós dois aqui pelo quarteirão aqui. Nós vamos andando junto e em algum momento você fala. Criar espaço, abrir portas, abrir janelas, sabe? E assim a gente vai poder ajudar melhor, com certeza. Pois é. Eu quero agradecer o professor Rubens por ter participado conosco dessa live, né? Tirou aí um pouco do seu tempo, o tempo da família para poder estar conosco. A Neb, que fez essa intermediação. E eu queria também oferecer à nossa diretora uma oportunidade de trazer aqui a sua palavra final, antes que nós encerremos essa live, né? E uma coisa que a gente sempre observa aqui, professor, pastor, na nossa live, que ela é de modo geral boa, mas sempre falta alguma coisa que a gente poderia ter falado. Então aí a gente percebe que o convidado vai ter que voltar uma segunda vez para ele poder dar continuidade ao tema que a gente começou, né? Então o senhor vai ficar também nessa, vai voltar aqui uma segunda vez, se o senhor puder, mais para frente, para a gente poder falar um pouco mais, né? Na realidade é muito assunto e a gente nunca consegue esgotar os assuntos, né? Mas eu acho que a gente pode contribuir com um pouco de conhecimento que a gente tem para o bem-estar da nossa sociedade. Então, eu queria
ofertar a nossa diretora aqui uma palavra também. Já está com dívida. Já entra, Devendo. nem saiu, mas já está com dívida. Eu realmente me contive aqui, né, no nosso diálogo, porque eu acho que tudo que o senhor acrescentou, tudo que o senhor trouxe foi muito rico. E quando o senhor fala de oferecer espaço para o adolescente, eu sempre trouxe comigo algo que para mim foi muito importante, que um momento muito singular assim de oferecer espaço para o adolescente é sentados à mesa. É quando a gente tem a oportunidade de oferecer para o adolescente um momento agradável. Porque a gente fala quando a gente está à vontade, né? Então, assim, aquele momento quando você senta, tá tudo tranquilo, tudo bom, tudo agradável. À mesa, comendo, fazendo uma refeição gostosa. Partir do pão. Não é bom? É uma maravilha, realmente. Então, aí eu acho isso muito, muito importante, assim. É um hábito, né? Que a gente... Seria tão bom se pudéssemos manter esse hábito, e principalmente com os adolescentes. Então, assim, eu só queria deixar isso como uma orientação, uma dica, uma ideia, né? Porque é um momento de oferecer um espaço. Certamente, Não é? com certeza. Tá bom, gente. Então, muito obrigado. E, pessoal, eu queria dar uma notícia, para mim, boa, né? Para vocês. Nós estamos abrindo a Casa Betel Contagem e a Casa Betel Serra. Possivelmente agora, no final de outubro, princípio de novembro, essas casas vão estar funcionando, atendendo crianças e adolescentes. Então, eu queria convidar você para conhecer o nosso projeto. Entre no site da ABAS, nas mídias sociais da ABAS, acompanhe a gente lá. Acompanhe também a NEB lá nas mídias sociais dela. Através da ABAS você vai encontrar as mídias sociais da ANEB. Então, entra lá para você conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto e também para você nos ajudar. Nós precisamos da ajuda de empresários, precisamos da sua ajuda comprando os nossos produtos, também se associando aos nossos planos de investidor social. Tudo isso você tem informação lá no nosso site, www.abasbetel.org. Gente, muito obrigado. Nós estamos fechando essa live e até o próximo mês. Professor, Deus te abençoe. Amém. Diretora, Deus te abençoe. Volmer, o nosso técnico aqui, muito obrigado, Deus te abençoe. A nossa equipe, Gustavo, Davi, Abner, meus parabéns, Deus abençoe você, Camila. Enfim, grande abraço, uma noite abençoada e até a próxima. Amém.